Amém? O tema da mensagem de hoje é: você é caco, pó ou barro? Você é caco, pó ou barro? Isaías 45, versículo 9 diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? O texto bíblico que nós acabamos de ler mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos lembrar que fomos feitos do pó da terra. A Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 7, o seguinte: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os terrões e amassou o barro para formar o ser humano do pó da terra. Este contato com o Senhor nos moldando demonstra o seu amor para conosco, o seu cuidado para conosco, o seu carinho para conosco. Contudo, o pó, ele pode estar em três fases, em três estados. Ele pode ser poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si sem mistura, mas não há como fazer nada com ele a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. Por exemplo, você vai na praia, você pega ali aquela areia da praia, você pega e você não consegue formar alguma coisa. Mas quando você molha, você consegue ali brincar. Você não, com certeza, você já viu uma criança. Eu, quando era criança, gostava de fazer aquela castelinho de areia. E você ficava ali mais próximo da onde a onda batia, o final do mar praticamente, para o seu castelo ficar bem duro, porque ali era o melhor lugar para você montar um castelo pela quantidade de água que tem ali perto. Continuando aqui, o caco é o pedaço de barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada com ele, a menos que seja bem quebrado, triturado ou moído, e volte então a ser pó novamente para ser molhado e formado como barro. Então, a terra porosa é o pó sem mistura, mas não há como fazer nada com ela sem a água. O caco é o pedaço de barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada com ele, a menos que seja bem quebrado e volte a ser pó, para então ser molhado e formado como barro novamente. O barro é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. A vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela pode ser comparada exatamente com a terra em pó, em cacos ou em barro. Muitas vezes estamos secos, outras vezes estamos endurecidos e precisamos ser moldáveis como barro nas mãos do oleiro, nas mãos do nosso Pai, nas mãos de Deus que é o oleiro. Eu acho incrível essas comparações. Jesus, ele formou a gente nesse processo, no processo do pó, onde nos criou, nos formou. E é exatamente nesse modelo que passamos as nossas vidas. Muitas vezes estamos secos por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, muitas vezes estamos endurecidos porque algo está acontecendo na nossa vida, nós estamos passando por uma situação difícil e nós ali nos retraímos, não queremos falar com ninguém, não queremos nada com ninguém. Mas aqui a Bíblia nos mostra que nós devemos ser moldáveis como o barro nas mãos do Senhor. Se eu te perguntar hoje, como você está? Você está seco? Você está endurecido? Como você está? Vamos refletir, então, nessas três formas: caco, pó ou barro. E eu gostaria de começar
O caco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 14. Isaías versículo 30, versículo 14, diz o seguinte: Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. O caco, como a gente já conversou aqui, como a gente já explicou aqui, ele é o barro endurecido. E para ele ser moldado, para acontecer algo, para o caco novamente se tornar algo moldável, ele precisa ser moído. Ele precisa ser destruído para ele voltar novamente ao seu estágio inicial, que é o de pó, para ali novamente ele poder então ser moldado. Quando estamos endurecidos, quando estamos rígidos, quando estamos sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus. Talvez essa seja a sua condição hoje. Você está, como eu posso dizer, você está duro, você está ali, não há nada que me façam mudar de ideia, não há nada que me mostrem que façam mudar de ideia, e realmente não há nada que te mostrem que te faça mudar de ideia. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode quebrantar o seu coração, pode quebrar o seu coração para que ele molde novamente, para que ele seja instrumento na sua vida. E muitas vezes o nosso coração endurece por motivos banais, por motivos que nós acabamos nem percebendo. O orgulho, por exemplo, é um motivo que endurece o nosso coração. A incredulidade. Eu não acredito que isso possa acontecer. Tudo bem, mas isso é demais. Ontem a gente estava num lugar, eu e a minha esposa, e eu coloquei ali, ela estava com uma dor no joelho, eu coloquei a mão no joelho dela, fiz uma oração na minha cabeça, simples. E uma moça aquelas moças que ficam ali na academia ajudando, ela olhou e falou: que foi isso? Tipo, dizendo, até parece, né? Você vai colocar a mão ali e vai passar. Não, a gente tem fé que a nossa oração ela pode aliviar a dor, pode curar uma pessoa. E exatamente isso, a incredulidade, ela gera isso. Talvez pela banalização que algumas pessoas fizeram da fé, onde mostram diversos ensinamentos e as pessoas ficam endurecidas, não acreditam naquilo que você faz. Mas sim, Jesus, ele pode curar, Jesus, ele pode libertar, Jesus, ele pode salvar. Então a incredulidade, ela gera o endurecimento do nosso coração. A religiosidade, o tradicionalismo, a falta de temor a Deus, tudo isso tem endurecido o ser humano, fazendo que o coração, a mente, a consciência tenha se cauterizado, esteja se endurecendo a cada dia mais. O caco, ele representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, está endurecida. Não reconhece os seus erros, só sabe reclamar, só sabe colocar defeito, não consegue olhar para a sua própria vida. E eu acho muito, muito importante o texto que fala: antes de olhar a trave que está no olho do irmão, olhe para a sua própria trave. Coloca a culpa nas pessoas de tudo. Se acha de vítima. Se acha a coitada. Por isso o caco fere o próximo. A pessoa que está como um caco acha que já está formada, acha que já está moldada e não precisa passar por um processo novamente. Já está ali pronta, até que seja totalmente quebrantada, renovada, transformada pela necessidade de transformação. Meu irmão, quando Jesus chega, ele chega de maneira que é avassaladora. Eu me lembro, no meu período
ali antes de receber a Jesus como meu Salvador e Senhor, eu estava num acampamento em 2008 e eu sempre tive um pensamento na minha cabeça: eu vou curtir a minha vida e depois eu vou para Jesus. Porque eu vinha na igreja, estava na igreja sempre, acompanhava meus pais, tinha que estar junto. Por mais que eu não gostasse, talvez, de estar aqui, eu tinha uma convicção. Meu coração estava duro, porque aquilo para mim não gerava nada de novo. Porque eu tinha algo muito claro na minha cabeça: eu vou vir depois de ter aproveitado um pouco a minha vida. Então esse foi o pensamento que me conduziu aí por alguns anos da minha vida. Até que nesse acampamento, Jesus ele fez exatamente isso. Jesus me quebrou totalmente. E eu entendi a real necessidade de transformação naquele momento. Não esperar por algo milagroso, não esperar por algo miraculoso para ouvir para Jesus, ou esperar algum determinado período para me achegar a Jesus. Então, foi um momento maravilhoso onde o rapaz leu um versículo para mim que foi como se Deus dizendo para mim. Eu nunca tinha lido aquele versículo na Bíblia, está lá em Eclesiastes. Ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: não tenho neles contentamento. Quando eu ouvi isso, eu me pus a chorar de uma maneira que foi incrível. É muito gostoso lembrar desse momento, lembrar desse dia, porque era exatamente o que eu falava, era exatamente o que estava na minha mente, essa convicção: eu vou aproveitar e depois eu venho para Jesus. E a palavra do Senhor vai e diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: não tenho neles contentamento. Uau! Uau! A Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão. A Bíblia é viva, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o alimento que você precisa. Às vezes você fica perdendo tempo lendo de outros diversos autores e realmente você tem que ler livros assim que têm me edificado de maneira poderosa. O livro do pastor Ciro Sanches, que veio recentemente no nosso aniversário aqui, tem me edificado muito a respeito de Paulo, sobre os pregadores da Bíblia. Outros livros que têm me edificado muito, do Timothy Keller. Mas a Bíblia, cara, a Bíblia é o alimento que você precisa. A Bíblia é o alimento necessário para a sua vida. Não adianta você ler livros de autoajuda, livros de romance, não sei. Não perca tempo com essas coisas. Ganhe tempo lendo a palavra de Deus, porque ela tem ali exatamente o que você precisa ouvir, exatamente ali o que você precisa. Esse um versículo foi capaz, ninguém pregou para mim, porque eu ouvia toda semana. Eu tava ali eu sempre ouvi pregação. Mas foi preciso um versículo para Deus gerar algo tão profundo no meu coração, tão genuíno no meu coração. Um versículo. Reconheça a sua dependência de Jesus. Reconheça. Eu tenho lido muito ultimamente esse livro a respeito de Paulo, que eu acabei de mencionar aqui, do pastor Ciro Sanches. E a vida do apóstolo Paulo tem me impulsionado, assim. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo para todos nós. O apóstolo Paulo, ele é um claro exemplo de uma pessoa que foi como um caco. Ah, Lucas, por quê? O apóstolo Paulo, ele era um homem religioso, mas o orgulho endurecia sua fé e ele não queria se converter. Mas Deus quebrantou ele até o pó para ser transformado num novo homem. Ou seja, a vida de Paulo é um grande exemplo. A pessoa que não gostava
de crente, não gostava, matava, perseguia. Foi transformado, foi moldado. Davi, certa vez, diz no Salmo 22:15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que ele estava na dureza do pecado. Não endureça o seu coração, pois você será como um caco que precisará ser moído. Você já se sentiu alguma vez como um caco? Deus, ele quer quebrantar, Deus, ele quer quebrar e remodelar a sua vida. Irmão, se coloca à disposição do oleiro. Jesus, ele quer moldar a sua vida nesta manhã. Isaías, capítulo 26, versículo 5. Vamos ler juntos. Isaías 26, versículo 5. Ele diz o seguinte: ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. O pó, ele é seco e precisa ser molhado para ser moldado. Quando estamos secos, quando estamos sem sentimento, diante dos atritos, diante das dificuldades da vida, somos como pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldado. O que molha o pó? Há duas coisas, já queria dizer a palavra. Há duas coisas que molham o pó. O primeiro, as lágrimas e a água da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis. As lágrimas que você derrama, as lágrimas que nós derramamos são úteis para que reconheçamos nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade de mudar de vida. Davi, ele, assim como Paulo, foi um exemplo de pessoa que estava no pó. Ele teve que reconhecer sua necessidade dizendo o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. As coisas do mundo vão e enfraquecem a nossa fé para nos secar diante de Deus. Talvez hoje você esteja se sentindo assim como um pó. Deixe Deus molhar a sua vida com a palavra dele. Não fique seco a ponto de esfriar o seu coração, a ponto de endurecer o seu coração. Você precisa ser moldado na palavra de Deus. Você precisa permitir que a água da palavra de Deus entre na sua vida. Jesus, ele diz, ele é a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se encha dessa água. Permita que de você fluam rios de água viva. Talvez você esteja um pouco mais duro, você esteja como caco que precisa ser quebrado, precisa ser moído, para então ser molhado e moldado. Talvez você esteja já como um pó que precisa ser molhado para ser moldado. Mas permita ser transformado nas mãos do oleiro. Permita ser como o barro. Isaías 64, versículo 8, diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. O barro, ele é a massa do pó. Ele é a massa do pó de argila e com a água ele pode ser moldado facilmente. Jeremias 18:6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vós na minha mão, ó casa de Israel.
nós precisamos manter sempre a nossa casa, a nossa vida irrigada pela palavra de Deus, para nunca secarmos ou endurecermos, impedindo de ser moldados pelo Senhor. Tem algum jogo de futebol, qualquer intervalo que tem no jogo, ou antes, ou no intervalo para o segundo tempo e depois, você pode você pode perceber que entra ali um sistema de irrigação no campo. O campo precisa ser cuidado, precisa ser molhado, precisa ser tratado. Senão, acontece algum acidente, o campo fica seco, o campo fica duro. E nós precisamos sempre estarmos irrigados pela palavra de Deus. Ela precisa entrar na nossa vida. Ela precisa ser o alimento diário da nossa vida. Por isso a importância do devocional, por isso a importância de buscarmos a Deus. O apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve coração sensível à ação de Deus. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir seu coração bater, expressando seu amor e carinho. Permita que Deus molde o seu temperamento, permita que Deus molde as suas atitudes, permita que Deus molde o seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo. Cuidado com as coisas do mundo que endurecem o seu coração. Você já se sentiu como barro? Deus é o oleiro. Seja como barro nas mãos dele. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui hoje para te dizer que Deus, ele quer moldar a sua vida. Não importa o estado que você esteja, Deus quer moldar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer habitar na sua vida. Como é triste ver pessoas que conheciam a palavra de Deus e foram endurecidas pelo pecado, foram endurecidas pela vida. Ou como é triste ver pessoas que relutam em recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, colocando outras coisas como principal, como prioridade em suas vidas, achando que essa coisa de Deus não é comigo, essa coisa de Jesus não é comigo. Meu irmão, é muito triste conhecer pessoas assim. Ou talvez pessoas que estão no pó, mas que não permitem que Deus toque na vida delas. Todos nós já passamos, já estivemos como um caco que precisou ser triturado e como pó que com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom, como é maravilhoso ser amassado pelo oleiro que molda as nossas vidas. Ali no momento da preparação do vaso, de primeira você não consegue ver como vai sair, como vai ficar aquele barro, qual desenho aquele oleiro vai fazer. Coloca no YouTube depois para você ver esse processo. É muito interessante. O homem com a mão ali, ele precisa estar molhando e com a mão ele forma. É impressionante, é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. É exatamente isso que o oleiro quer fazer no seu coração. Talvez machuque esse processo. Talvez seja dolorido, mas com certeza Deus fará uma peça de honra através da sua vida. Não endureça seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão a ser como um caco ou como um pó. Deixe Deus, deixe Jesus, que é a água da vida, te molhar e te moldar nesta hora. Não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus, ele pode transformar. Qualquer situação, qualquer ambiente, depressão, doença, falta de fé, falta de coragem, tristeza com alguém, com alguma pessoa, rancor no coração, dificuldade de perdoar.
Talvez o seu coração esteja assim, duro, intocável. Jesus, ele só pede e ele só precisa que você abra o seu coração para ele. O resto é com ele. Mas ele precisa ser convidado. Ele faz um convite. Ele é carinhoso. Ele não é intrometido. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje para quebrar, para transformar o seu coração duro. Permita ser moldado pelo Senhor. Permita que a sua vida, o seu coração sejam constantemente moldados pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.